Toda alegria que temos que não está em Jesus é uma alegria passageira. Vem sentimentos, vem situações, vem adversidades, fazem o quê? Nos afasta de Deus. E quando nós começamos a deixar Deus moldar o nosso caráter, as nossas raízes, elas vão aprofundando. A minha alma, ela não precisa de outro lugar a não ser a presença de Deus. Boa noite, Rose. Boa noite, Shirley. Boa noite, família de Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a palavra Rema. Hoje o nosso tema é aprofundando suas raízes. O nosso texto é Salmos 1:3. Gostaria de ler para vocês Salmo 1:3, que diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha, essa é uma palavra que nos traz grande temor, porque ela fala assim, ela já começa assim, que o prazer é estar na presença do Senhor, né? Que a alegria de um filho, a alegria de uma pessoa, ela está na lei do Senhor. E a lei do Senhor é o quê? É a presença de Deus, é a essência de Deus. E esse versículo fala que a nossa alegria, Rose, é estar com Deus. A nossa alegria é caminhar com Deus, é estar junto com Deus, é estar passo a passo com Ele, né? Às vezes na nossa vida nós procuramos várias coisas para satisfazer os nossos desejos, as nossas frustrações, os nossos problemas, mas a própria Bíblia, ela já nos dá a solução. Ela diz que a nossa alegria, que o nosso prazer, aquilo que sacia tanto a minha alma e aquilo que vai saciar o desejo do meu coração e a minha carne, é estar na presença de Deus. Não existe nada melhor do que andar e caminhar na presença de Deus. A Bíblia garante a vitória para aqueles que andam no caminho do Senhor. Muitas das vezes nós queremos o quê? Provar que nós somos alguma coisa, e aí nós desviamos do nosso foco. Nós desviamos daquilo que Deus nos chamou, daquele caminho. Não, eu preciso ir pelaquele caminho para me ser reconhecida, para me ser amada, para me ser aceita. E aí eu vou no caminho dos pecadores, eu entro no caminho do erro. Eu entro no caminho do modismo do mundo. Mas a Bíblia fala que eu não devo andar no caminho dos pecadores. É isso, é eu não andar no modismo do pecador. Eu não andar segundo o mundo, segundo aquilo que o mundo está me falando. Mas eu vou andar o quê? Segundo os caminhos de Deus. Eu vou me deter nos caminhos de Deus, na sua lei e na sua palavra. Isso, porque na verdade, quando eu busco orientação da palavra, ela faz o quê? Ela vai me direcionando cada vez para próximo de Deus. Ela vai me lendo, ela vai vendo o que está errado em mim, ele vai me mostrando que tem algo em mim que precisa ser tirado, né? Então, quando fazemos essa meditação de estar buscando a orientação dia e noite na palavra, ela vai me dar o quê? Saúde para o meu corpo. Né? A Bíblia ela vai fazer o quê? Ela vai me transformar, vai ser um espelho, né? A Bíblia ela vai me ler, ela vai ver aquilo que precisa mudar em mim. Se um dia eu estive no caminho dos ímpios, né? Que a gente, antes de aceitarmos Jesus, todos nós estávamos lá, né? Então a partir da hora que a gente vem para o caminho do Senhor e começamos a fazer essa meditação na palavra de Deus, começamos a deixar ela nos ler, ela nos transformar, há uma mudança em nós. Nós entendemos e precisamos tirar essas coisas que o mundo, que vinha do mundo, que estava no mundo, que é ter prazer nas coisas do mundo, né? Essas coisas que não traz alegria. Toda alegria que temos que não está em Jesus é uma alegria passageira.
Sim. Né? E aí até nos fala o seguinte, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Muitas das vezes quando nós estamos com uma dificuldade, com algum problema, o que a gente fica pensando? Naquilo o dia inteiro, vai pensando, vai pensando, vai pensando. Eu, por exemplo, perco muito sono quando eu começo a pensar nas coisas assim, me dá até raiva que eu acabo sem dormir. Mas aí eu caio, peraí. Aí eu começo a citar os versículos bíblicos. Aí eu vou citando a palavra de Deus. Aí eu vou refletindo na palavra de Deus. Porque quando fala que a gente medita dia e noite, a gente traz o problema, traz a dificuldade, traz aquilo que realmente está nos incomodando. Às vezes aquele sentimento, e eu começo o quê? A meditar. Eu começo a trazer a palavra de Deus em cima daquela situação, em cima daquele problema. Não, eu tô com problema X, mas a Bíblia fala isso sobre esse problema X. E durante o dia todo você vai lançando aquele versículo, você vai falando aquele versículo. Às vezes você grita aquele versículo, não é verdade, Rose? Mas é meditar, é você estar o dia todo falando, é o dia todo proclamando, é o dia todo declarando, é o dia todo fazendo aquilo descer para o seu coração, encher a sua mente, encher o mundo espiritual com aquela palavra. Isso é o meditar, o dia e a noite. Eu acho muito interessante o versículo 3 que fala assim, ele é como árvore plantada. Quando fala plantada, aí eu estava lá em casa pensando, gente, plantada. Não é uma coisa que foi, nasceu por ali por acaso. Foi uma coisa que alguém foi lá e colocou naquele lugar e colocou naquele território. Na verdade, foi plantada. Ela não surgiu, ela não apareceu, ela foi plantada. E eu vejo que isso aí que Deus faz conosco. Deus, Ele nos plantou. Ele nos plantou em algum lugar. Ele nos plantou em algum lugar com algum propósito e com algum objetivo. E quando Deus nos plantou, Ele nos plantou junto a correntes de água viva. Deus, Ele nos plantou nos melhores lugares. Ele nos plantou no lugar onde há vida. Eu digo que Deus me plantou numa igreja de visão, numa igreja de discipulado, numa igreja que tem águas vivas. Tem aquele versículo que fala assim, não fui eu que escolhi a Deus, Deus que me escolheu. Olha que interessante, Deus me escolheu e me plantou neste lugar onde eu tenho águas vivas para beber, para desfrutar. E quantas vezes as pessoas estão no deserto e acham que foi Deus que plantou, Rose? A pessoa, eu não sei como é que a pessoa consegue se desraizar e caminhar para o deserto e fixar-se ali. Não foi lá que Deus te plantou. Deus te plantou num lugar fértil. Não significa que lá não vai ter as adversidades, né? Não vai ter os problemas, porque mesmo você estando plantado no lugar onde que tem correntes de águas vivas, vai ter a ventania, vai vir a chuva, vai vir um sol forte, vai vir a tempestade, mas você está onde? Na corrente de água viva, que dá o sustento para a sua vida, que dá o sustento para a sua raiz. E eu pergunto para vocês uma coisa, Rose, e trago para a nossa reflexão. A nossa raiz, aonde está? Está onde que Deus plantou e dessa raiz nós estamos bebendo dessa água viva, que é Jesus, não é verdade? Verdade. Então, quando a gente vê o texto falando aqui, né, pois será plantado junto a ribeiras de água, porque, igual eu até falei, gente, hoje eu pensando sobre isso, a gente está num tempo muito quente e parece que bateu uma coisinha junto com a outra. A gente está falando de água e a gente está num calorão, né? A gente vê que o quê? As plantas, elas estão ficando murchas, até a gente está ficando sem lugar. E quando a gente fala aqui de correntes de água, está plantado em Jesus, estar com Jesus, porque Ele é a nossa fonte de água. E tem muitas pessoas que têm perecido, porque elas têm vivido vida muito superficial. É igual o alface. O alface você tira ele com maior facilidade, né? E quando nós começamos a entrar para dentro de Deus, a deixar Deus moldar o nosso caráter, as nossas raízes, elas vão aprofundando. Um pé de abacate, um pé de manga, é muito difícil de arrancar, porque as raízes deles vão se estendendo para dentro da terra e é muito difícil de tirar, né? Quando corta lá o pé de abacate, corta lá o pé de manga, daqui a pouco tá crescendo de novo, porque tem raiz. E as pessoas elas têm perecido porque elas não têm raízes profundas. Vêm sentimentos, vêm situações, vêm adversidades, fazem o quê? Nos afasta de Deus, nos tira da igreja. Eu não quero, o meu líder fez isso comigo. Aconteceu isso, porque não é uma pessoa enraizada. Tá faltando água viva que é Jesus.
Né, Shirley? Sim. É interessante, Rose, que uma árvore plantada, ela não procura outro lugar. Ela está enraizada naquele lugar. Ela está enraizada aonde que Jesus plantou, não é verdade? E muitas das vezes a gente vê as pessoas procurando outros lugares, procurando outra água para saciar, para colocar as suas raízes. Mas uma pessoa que está enraizada em Jesus, ela não precisa de outro lugar. A minha alma, ela não precisa de outro lugar, a não ser a presença de Deus. Às vezes a pessoa está num deserto, está numa briga, está numa discussão tão grande, mas foi porque ela colocou as raízes dela em outro lugar. Ela deixou as raízes dela sair das correntes de águas vivas e foi para onde? Para o deserto. Ou então foi para o brejo, não é verdade? Porque a pessoa, ela está escolhendo. E nós temos que entender que Deus, Ele nos chama. Deus te colocou. Pensa um pouco, aonde você estava? Da onde que Deus te tirou? Como era a sua vida? E aonde Deus está te colocando? Muitas das vezes Deus não colocou ainda porque você não deixou Deus te colocar. Olha como que está a sua vida. Deixa Deus te colocar junto às correntes de água viva. Deixa Jesus colocar você neste lugar porque vai dar o quê? Vai dar fruto. Porque o fruto, muitas das vezes a pessoa pensa assim, nossa, fruto é vida, fruto é isso. Gente, fruto entra em todas as áreas da nossa vida. Eu posso dar fruto com o meu testemunho. Eu dou fruto com os frutos do Espírito Santo. Às vezes eu era uma pessoa que brigava, que gritava, mas quando eu estou na corrente de água viva, deu o fruto da paciência, o fruto do amor na minha vida. Às vezes eu era uma pessoa que não gostava de trabalhar, mas quando eu estou nessa corrente de água viva, eu passo a ser uma pessoa trabalhadora. O fruto significa a mudança da sua vida. Qual fruto tem acontecido na sua vida? É a mesma coisa de eu perguntar qual mudança tem acontecido, Rose? Porque quando nós estamos em Jesus, tem que haver frutos, tem que haver mudanças. Eu tenho que mudar, porque é impossível você beber uma água gostosa e não ter mudança. Não é verdade? Quando você bebe uma água gelada nesse calor, o que acontece? Ai, você até se refresca. É isso que acontece na nossa vida quando nós estamos arraizados em Jesus. E aprofundar também as nossas raízes tem a ver com postura. Porque quantas das vezes fomos magoados e a gente fala, não vou perdoar. Quem perdoa é só Deus, né? Mas Deus, Ele vem e gera em nós esse fruto. O fruto do arrependimento, quando nós olhamos para dentro de nós e fazemos aquela autoavaliação, né, e vemos assim, Deus, tem alguma coisa errada em mim, sonda porque o Senhor me conhece, né, mostra para mim qual os frutos que eu tinha gerado, né, os frutos as sementes que eu plantei e que isso hoje tem muitas raízes às vezes dentro de mim e eu preciso mudar isso. A gente vê que Jesus marcou, estava ali, ele esperou aquela mulher naquele poço ali, porque ela tinha sede de uma mudança na vida dela, né? Ela tinha uma sede de transformação e Jesus, ele apresenta para ela a água da vida, ele apresenta vida, ele apresenta algo diferente, né? E ela recebe aquilo no espírito dela, transforma a vida dela e de outras pessoas, sim, né? Igual você falou, que é testemunhar, é falar, né, daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho vivido com Jesus. Sim, é onde que entra a segunda parte que diz o seguinte, cujas suas folhagens não murcham. Eu vejo essas folhagens não murchar, é a nossa esperança. Que a nossa esperança não pode murchar, ela não pode morrer. A minha fé, ela não pode ser parada por algo que eu não recebi. Eu tenho que permanecer, eu tenho que continuar crendo, eu tenho que continuar acreditando, né? Eu acho muito interessante uma coisa, que mesmo que todos estão contrários, eu estou conforme a palavra de Deus. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Parece que o errado é certo e o certo é o errado. Então a nossa esperança, a nossa folhagem diante deste mundo não pode cessar, não pode murchar. Nós temos que continuar crendo que o certo é o certo, que o tempo de Deus, Rose, é o tempo de Deus para a nossa vida. Eu não posso desanimar diante das tribulações. Eu tenho que elevar os meus olhos e crer que aquela água que eu estou bebendo, que está vindo até mim, ela vai me sustentar. Ela vai me dar força para quando vier as tribulações, a tempestade. As minhas folhas não podem murchar, porque quando as folhas estão verdinhas, o que ela traz? Ela traz sombra, ela traz alívio. E nós temos que estar buscando isso cada dia em Deus.
Verdade. Igual a Shirley falou agora sobre as folhagens, né? Por muito tempo, Shirley, eu tinha as minhas folhagens murchas, sabe? Eu estava fora, eu estava longe desta água da vida aqui, que é Jesus. E eu passei por muito tempo procurando, né, com as minhas próprias mãos, o caminho certo. O que eu achava que era o correto, né? As Sim. escolhas que a gente faz. Sendo que eu só tinha que estar ali paradinha com ele, obedecendo, né, cavando bem profundo ali a minha cova, deixando as minhas raízes aprofundar. Aí eu fiquei um pouco sem direção e acabou entrando a ansiedade, acabou entrando a depressão, acabou entrando... eu fiquei sem rumo, sem direção, né? Mas quando eu entendi que a minha vida sem Jesus é uma vida sem alegria, é uma vida sem motivação, eu voltei para Ele. Eu entrei no meu quarto, fechei a porta e em secreto o meu pai, ele me escutou. Sim. Ele trouxe aquilo que eu precisava. Eu posso procurar em vários lugares alegria, paz, suprir as minhas necessidades, mas eu não vou achar. Eu achava que eu poderia ser feliz através das pessoas. É um engano quando a gente pensa assim, né? Jesus é o tamanho da minha solidão. Jesus é o tamanho, né, do meu deserto. Então é Ele que preenche a minha vida. Quando eu entendi isso, as minhas folhas, elas voltou a ficar o quê? Verdes, né? Eu fiquei diferente, as pessoas falaram, você mudou, você tá diferente. Por quê? Jesus estava em mim, não era eu mais. O meu, ele foi lá pra baixo. É um remédio pra beleza. Né? Todo mundo fala, não parece que você tem tantos anos, mas por quê? É Jesus. Jesus, ele traz essa alegria, né? Passo problemas, passo dificuldades, sim. Mas este texto, quando eu li ele pela primeira vez, Salmos 1, eu repetia ele porque eu começava a visualizar as minhas raízes aprofundando. E é isso que eu preciso fazer a cada dia. E quando às vezes assim eu tomo aquele controle, porque nós somos humanos e somos falhos, opa, peraí, a luzinha vermelha acende, o Espírito Santo chama a minha atenção, eu volto de novo pro pé da cruz, para onde eu devo estar, que é fonte de águas vivas, porque é só lá que vai preencher, que vai nos dar a satisfação, né, que nós precisamos. Sim. Né? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento e refletisse um pouco sobre a sua vida. Qual água que você tem bebido? Da onde que suas raízes têm puxado a água para a sua vida? Feche os seus olhos e reflita. Faça uma sondagem do seu coração. Eu vou fazer uma oração por você. Deus, nós te louvamos, ó Deus, por cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Nós te agradecemos por cada uma dessas vidas, ó Deus. Porque sabemos que o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um objetivo na vida dessa pessoa. Eu sei que o Senhor a plantou, ó Deus, junto contigo, para que a vida dessa pessoa seja transformada, seja mudada, ó Deus. Pai, ensina-nos, ó Deus, a andar nos teus caminhos. Ensina-nos, ó Pai, a caminhar em direção a Ti. Que os conselhos que possamos ouvir venham ser baseados na Tua palavra, ó Deus. Venham ser conselhos que vêm debaixo da direção do Senhor. Tira o nosso ouvido para toda mentira, para todo engano, ó Deus. Pai, que toda mentira, que todo engano, às vezes que vem ao nosso coração, à nossa mente, venha ser confrontado com a verdade da Tua palavra, ó Deus. Que o meditar do Senhor, ó Pai, venha fazer parte da nossa vida, no nosso dia a dia, ó Deus. Ó Deus, nos ensina a manter-nos, ó Deus, enraizados em Ti. Independente dos problemas, das dificuldades, ó Deus. Que possamos beber da água limpa, beber da água que purifica, que renova, que transforma a nossa vida, ó Deus. Pai, que águas vivas, ó Deus, venham correr dentro do interior de cada uma dessas pessoas, ó Deus. Que o fluir de água viva, o fluir do Espírito Santo venha se mover sobre cada vida, mudando, causando, transformando, ó Deus, e gerando frutos, ó Deus, frutos de arrependimento, frutos de testemunhos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ajuda aquele que se enraizou no deserto, ó Pai. Pedimos a Ti que ele venha se enraizar novamente em Ti, ó Deus.
Pai, conceda aquele que precisa de força, aquele que precisa de coragem, ó Deus. Pai, eu abençoo cada uma das vidas que estão nos ouvindo, ó Deus, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, e que a água viva do Senhor venha brotar todos os dias nessas vidas, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.